Caríssimos paroquianos, devotos e filhos ausentes, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Serra Branca, Paraíba, conforme as diretrizes diocesanas e atendendo à Lei Geral de Proteção de Dados, informa que durante a Santa Missa e demais eventos paroquiais poderão ser realizadas filmagens, fotografias e transmissões ao vivo por meio de seus canais oficiais de comunicação. Caso alguém tenha alguma objeção quanto ao uso de sua imagem, solicitamos que se posicione nas fileiras de bancos próximas às portas laterais ou ao coro e comunique nossos colaboradores na entrada deste templo. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Pelo 30º dia de Maria Madalena Ricardo e Sebastião Hino de Lima. 1 ano de falecimento de Juvenal de Farias Oliveira. 5 anos de falecimento de Aderval Oliveira. 5 anos de falecimento de Elaina Nunes. 21 anos de falecimento de Esther Vieira Lima. 18 anos de falecimento de Eustácio Barbosa de Souza, 10 anos de falecimento de Jaime Conserva, 2 anos de falecimento de José Gomes de Souza, 6 anos de falecimento de José Irineu de Arruda, 3 anos de falecimento de Josefa Cícera Queiroz Massal, 13 anos de falecimento de Manuel Correia da Silva, 3 anos de falecimento de Manuel Xavier, 32 anos de falecimento de Maria Cabral da Silva, 10 anos de falecimento de Maria Lúcia Cavalcante Ramos, 13 anos de falecimento de Santino Vieira de Albuquerque. Intenções gerais. Abel Cabral da Silva, Adalgisa Maria Gadelha Grangeiro, Ademar Rodrigues de Souza, Almide Oliveira Gouveia, Antônia Alves da Silva, Antônio Aleixo, Antônio Alves da Silva, Antônio Carlos Vieira de Albuquerque, Antônio Queiroz, Bento de Abdias Gouveia, Célia Ribeiro dos Santos, Shirlene Ricardo de Souza, Corina Oliveira da Silva, Duval Oliveira da Silva, Edivaldo de Farias Brito, Heraldo da Costa Leão, Félix Rodrigues de Souza, Francisca Costa, Francisca Nunes, Francisco de Assis Calixto, Gemílio de Souza Azevedo, Humberto Oliveira de Souza, Inácio Cícero dos Santos, Iracilda Oliveira de Souza, Irineu José João da Silva, Ivanilda Oliveira da Silva, João Alves da Costa, João Alves Filho, João Batista Gouveia dos Santos, João da Costa Neto, João Lopes Maciel, José Alcântara Guimarães, José Alfredo Ursulino, José Antonino de Brito, José Clóvis Vieira Lima, José da Paz de Souza, José Luiz Nunes de Araújo Brito, José Mariano Oliveira, José Oliveira Filho, José Ronaldo Nunes, José Romão dos Santos, Josefa Oliveira de Souza, Josefa Oliveira Santos, Joselito Alves Ferreira, Josina Oliveira da Silva, Josina Trajano de Assis, Júlia de Souza, Juvencio Saraiva, Marcos Antônio Alves da Costa,
Marcos Vianney de Souza Neves, Maria Aparecida da Costa, Maria de Lourdes Trajano da Silva, Maria do Socorro Nunes, Maria Lúcia Tavares Grangeiro, Maria Luciana Oliveira Nilo, Maria Melo de Souza, Martinho de Souza Silva, Maximiano de Oliveira Gouveia, Osíris Ferreira Pimentel, Paulo Robério Vieira Lima, Pedro Ferreira dos Santos, Petrônio de Farias Souza, Quirino Pacheco de Assis, Sebastião Aleixo do Nascimento, Severino Bezerra dos Santos, Severino Crispim Lira, Valdeci Ferreira Pimentel, Wagner Salles Feitosa e familiares falecidos, Zélia Ribeiro dos Santos, Odon de Souza Queiroz, pelos pais falecidos e pelas almas do purgatório. Em ação de graças a Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora dos Milagres e a Jesus das Santas Chagas. Pela saúde e recuperação de todos os enfermos da nossa cidade e pelos aniversariantes, Aline Carla Flor Martins, Davi Miguel Soares Ferreira, 6 anos de vida, Isabela de Moura Araújo Aguiar e Maria Elizabeth Duarte Gonçalves. 19º domingo do tempo comum. Com alegria nos reunimos para esta celebração. Jesus, assim como fez com Pedro, espera de nós uma resposta corajosa ao seu convite. Venham e alimentem-se da palavra e do pão da Eucaristia. O Senhor é nossa segurança nas tempestades que enfrentamos na vida. Iniciemos essa Santa Missa cantando. Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir, para viver da sua vida, aleluia. O Senhor nos enviou, aleluia. O povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir, para ser igreja peregrina, aleluia. O Senhor nos enviou, aleluia. Somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No amor de Cristo fomos reunidos e aqui nos encontramos na presença do Senhor. Para bem celebrar esta Eucaristia, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, cantando nosso ato penitencial. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, Tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade,
piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em sua mão, com seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer sem cessar em nossos corações o espírito da adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Vamos nos acomodar e ouvir com atenção a palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. O Senhor nos dará tudo que é bom, e nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus seja bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor.
aleluia, 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 aleluia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra, rosando ao Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos aproveitar esta oportunidade que Deus nos concede. Primeiramente, de podermos estar aqui na presença do Senhor. Vamos abrir o coração, permitindo assim que a palavra de Deus possa ela fazer parte da nossa vida. Homens e mulheres guiados, conduzidos, orientados pela palavra de Deus. A liturgia deste 19º domingo do tempo comum nos leva a refletir alguns pontos que muitas vezes podem passar por despercebido. Passar por despercebido. O primeiro deles é onde nós buscamos ou onde nós queremos encontrar o Senhor.
A leitura primeira nos ajuda aqui, agora. Quando a palavra do Senhor é dirigida. Veja bem. Como identificar a presença de Deus? Como identificar? Diz o texto que vem primeiro um vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Ouviu-se um murmúrio de uma brisa, de uma leve brisa, E lá o Senhor estava. Então aqui logo a gente vai perceber uma coisa. Não adianta querer identificar a presença de Deus em grandes coisas, Não. Coisas astronômicas também não. Porque Deus está muito mais perto de nós do que a gente mesmo imagina. Deus é muito simples. É na simplicidade de uma brisa suave que se identifica a presença de Deus. Deus está muito mais perto de mim e de você do que talvez você possa imaginar. Santo Agostinho, ele justamente fala, que procurou, que buscou tanto a Deus, buscou tanto, quando na verdade ele estava dentro dele. Estava tão perto que nem ele conseguia enxergar. Então, o primeiro ponto que serve para nos ajudar aqui é justamente este. Deus é simples. Deus está muito mais perto de nós do que a gente mesmo imagina. Nas pequenas coisas do dia a dia, sejamos capazes de identificar a presença de Deus. É lá que Ele está. Nas pequenas coisas do nosso próprio dia a dia. Depois vem um outro ponto aqui que nos ajuda também a entender algumas coisas. O texto continua. O texto continua. Veja bem. Como é que começa hoje? Começa hoje como nós terminamos domingo passado. Domingo passado a gente refletia sobre a multiplicação dos pães. E agora começa depois da multiplicação dos pães. Esse é um texto que segue. E diz o seguinte, que Jesus mandou que os discípulos fossem à sua frente. Vai, que aqui eu tomo conta dessa situação para despedir o povo. E os discípulos entram no barco e seguem mar adentro. Primeiro, o que significa esse mar? Esse mar. O mar é um lugar estranho. É um lugar onde você não sabe com o que vai se encontrar. Você não sabe. O mar também era considerado pelos antigos como o lugar dos monstros. Lugar das dificuldades, O mar. E Jesus vai para um outro lugar. Ele agora vai rezar. Veja, mais um ponto que a gente vai achando aqui, a oração, a intimidade, a proximidade com Deus. Jesus é alguém que nunca se distancia do Pai. Está sempre ligado ao Pai. A oração. Essa intimidade, essa proximidade que não pode faltar. Por quê? Porque agora vamos compreender que os discípulos, ao se distanciarem, ao entrar mar adentro, então agora estes discípulos, eles se distanciam
de Jesus. Ao distanciar-se de Jesus, por não ter uma oração sólida, uma proximidade realmente com Jesus, agora eles são atormentados. A tempestade, o vento começa a tirar deles a paz. Eles começam a se agitar, ou seja, vamos morrer. Agora, quem vai ao encontro deles? É Jesus. Jesus caminha sobre as águas, está acima das águas. Porque esse mar agitado também significa esse mundão tão grande, cheio de tantas coisas, que se a gente realmente mergulhar nesse mundão, como é que a gente vai ficar? São tantas preocupações, tantas idas e vindas, tantos lá e cá, que a gente não sabe sequer como, como ou o que fazer. Quantas vezes a gente encontra uma pessoa, eu estou aperreado, estou isso, aquilo, outro, com tanta coisa, que termina afundando nas suas próprias coisas. Jesus é aquele que está acima de tudo isso. Está acima de tudo isso. Mas o que faz Jesus ficar acima de tudo isso? É justamente a sua intimidade, a sua proximidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. A intimidade com o Pai, a oração, faz com que a gente se eleve dessa realidade problemática, cheia de tantas agitações. O mar agitado. E agora, Jesus é avistado pelos discípulos, que agora sequer são capazes de reconhecer Jesus. Não reconhecem mais Jesus. O medo, a insegurança, a incerteza, faz com que não reconheçam mais Jesus. É um fantasma. E Jesus se apresenta para eles, sou eu, não tenham medo. Mas ainda existe a dúvida. Se és tu mesmo, faz com que eu caminhe também sobre as águas. E Jesus diz o que a Pedro? Vem. E Pedro começa a olhar para Jesus e começa a caminhar sobre as águas. Aqueles que realmente põem sua segurança em Jesus, automaticamente caminha por cima dos problemas e das dificuldades. Aquele que realmente põe sua confiança em Jesus. Mas o que é que logo acontece com Pedro? O que é que acontece com ele? Ele começa a ser perturbado ali pelos ventos, pelas águas que se agitam, e ele começa a sentir medo. Sentir medo. Quantas vezes a responsabilidade que a gente assume, um compromisso, algo a mais, começa a pesar um pouco e a gente começa a tornar-se inseguro, com medo de tal realidade a qual nós nos deparamos ou enfrentamos. E é isso que o inimigo quer. É isso que ele quer. Que você se sinta incapaz. Isso é próprio dele. Colocar o medo, a insegurança. Né? Porque aí o que acontece com tua vida? Uma pessoa que tem medo começa a se sentir incapaz, ou seja, não assume, desiste. E é isso que ele quer, que você desista. E quantas pessoas desistem? Desistem de estudar? Quantos abandonam um curso que começou? Quantos jovens aí começaram um curso, uns estudos e pararam no caminho? Deixaram para lá? Eu não sou capaz. Não é isso que eu gosto. Não é isso que eu quero. Mas na realidade, por trás, está justamente essa insegurança, esse medo, essa incerteza. Que faz com que sequer você tenha convicção do que você quer. A dúvida,
quantas vezes nós somos assolados pela dúvida? Será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Enquanto isso, o tempo vai passando. Então, é isto que acontece com Pedro. O medo, a dúvida, a incerteza faz com que ele comece a afundar. E quantas pessoas afundam na vida, na caminhada, por não saber o que quer. Por não saber o que quer. Por não ter realmente definido, bem orientada a sua vida. Quantas pessoas? Quantos casamentos se desmancham? Quantos namoros? Quantos trabalhos? Quantas vocações vão ficando pelo medo, pela dúvida, pela incerteza? Quantas? Quantos? Por essa insegurança. E agora, o que acontece com Pedro é o que acontece com muitos de nós. Começa a afundar. Começa a afundar. Só que Pedro faz diferente de muita gente. Acontece muito na igreja. Muito na igreja acontece. Sabe o que acontece? Às vezes, quando uma pessoa começa a passar por um determinado problema, por alguma dificuldade, a primeira coisa que faz é o quê? Se afastar da igreja. Achando que vai resolver. Não, vai só piorar a vida. O afastar-se, o distanciar-se, o deixar, o desistir, só faz com que você afunde cada vez mais. E quantas pessoas têm aí afundadas no mundão, sem sequer conseguir mais se libertar de determinadas coisas. Mas Pedro faz diferente. O que é que ele faz quando ele percebe que a coisa está desandando ali na sua vida? Ele grita por Jesus. Ele clama por Jesus. É o que falta muitas vezes em muitos de nós. É o que falta, é justamente dirigir-se a Jesus. Quando tudo está bem, é muito fácil, gente. Quando a vida está tranquilinha, é muito fácil rezar, é muito fácil sorrir, é muito fácil. E nas horas das dificuldades, como é que a gente faz? O que é que você faz? O que é que eu faço na hora da dificuldade? Então essa é a hora da fé. Essa é a hora de manter nossa confiança em Jesus. E Pedro faz o que? Grita por Jesus. E automaticamente Jesus segura a mão de Pedro e Pedro não afunda. Diante dos problemas que a gente enfrenta, meus irmãos e irmãs, sejamos capazes de realmente clamar por Jesus. Naquelas horas mais difíceis da caminhada, quando tudo parece sem jeito, quando tudo em nossa volta parece que não está mais contribuindo nem colaborando, essa é a hora de manter sua firme confiança em Jesus. Essa é a hora. Não tenha medo. Não tenha medo de dirigir sua mão a Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. É a hora de olhar para Jesus. E eu digo a vocês, uma vida de oração nos ajuda muito. Uma vida de oração. A nos mantermos firmes. Uma vida de oração. O distanciar-se, o afastar-se, o desistir, só piora as coisas. Só piora. Quando eu vejo uma pessoa que deixa, que desiste, eu sofro muito, porque eu sei que aquela pessoa está fazendo justamente a vontade do inimigo, o desistir.
quando nós somos chamados a lutar, a enfrentar as dificuldades, né? Mas a gente só vai conseguir realmente lutar e enfrentar as dificuldades se a gente estiver próximo de Jesus. Eu já refleti muito sobre dois personagens. Esses dois personagens, eles se fazem presentes na minha oração direto. Digo a vocês com muita honestidade. São eles Pedro e Judas. Esses dois personagens me ajudam muito a rezar. Porque todos dois falharam. Todos dois erraram. Negaram, traíram. Mas eu observo justamente o que aconteceu com os dois. O que aconteceu com Pedro. Pedro chora. Pedro se arrepende. Pedro volta. Pedro volta. E o que se torna? Quem se torna Pedro? Por não sair de perto de Jesus. Pedro não sai de perto de Jesus. Ele está lá o tempo todo. É atrevido. É atrevido. Não sai de perto. Mesmo errando. Não sai de perto. Tornou-se, né? Tornou-se quem? Né? Aquele que foi capaz de ser confiado a ele, a igreja. Pedro errou. Se fosse a gente hoje, fosse entregar uma grande responsabilidade, você ia entregar a uma pessoa que já errou 2, 3 vezes? Com você mesmo? Você ia fazer isso? Quem era o discípulo amado? Era João. A gente ia logo entregar aquele, pensar o quê? É João. E Jesus entrega quem? A Pedro. Por que ele entrega a Pedro? Pela capacidade de amar. Mesmo errando, mas Pedro é aquele capaz de amar. Não se distancia de Jesus. Está perto. Tu sabes, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu já errei, sabes que eu te neguei, mas tu sabes que eu te amo. Judas. O que acontece com Judas? Judas era o homem de confiança de Jesus. Era o chefe das finanças. E você não entrega as suas finanças a qualquer pessoa. Você vai entregar? Se você tem uma empresa, você vai entregar a sua finança a qualquer pessoa? Você entrega a alguém que você confia. Mas o que foi que Judas fez? Judas também errou. Agora, a diferença de Judas é que ele saiu de perto de Jesus. Ele saiu de perto. E o grande pecado de Judas, o grande mal de Judas não foi, negar, não foi vender Jesus. Esse não foi o mal dele. O mal de Judas foi distanciar-se de Jesus. E ao distanciar-se de Jesus, o que acontece? Mergulha na escuridão, nas trevas, consequentemente, a morte. Consequentemente, a morte. O distanciar-se de Jesus é afundar nas águas turbulentas, nos ventos fortes da vida. O distanciar-se de Jesus. O aproximar-se de Jesus, até na hora que a gente vai afundando, Ele está lá para segurar a nossa mão. Por isso, que na sua oração, na sua intimidade com o Senhor, não perca isto, não perca. Primeira coisa, vamos pontuar, para nos ajudar. Né? A primeira coisa, não olhe para Deus, nem pense que Deus é algo distante, aquilo, não. Deus é algo simples,
é algo próximo. Deus é simples. É na brisa suave que Ele se manifesta, na simplicidade, nas pequenas coisas do dia a dia, Deus está lá presente. Depois lembrar-se da oração, dessa intimidade, dessa proximidade com Deus, que faz com que a gente não venha a afundar no mar da vida, né? Esteja sempre perto de Jesus. E nas horas de dificuldades do caminho, nas horas que o fardo pesar, grita por Jesus, que Ele vai estar lá para segurar a nossa mão. Amém? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora a gente apresenta a nossa oração em forma de prece. E após cada uma delas vamos responder: Senhor, ficai sempre conosco, todos. Senhor, ficai sempre conosco. Pela Igreja, para que, em meio às tempestades do mundo, ponha em Cristo sua confiança, rezemos. Senhor, ficai sempre conosco. Pelos ministros ordenados, para que não se deixem vencer pelo desânimo e pelo medo, rezemos. Senhor, ficai sempre conosco. Pelos cristãos, para que descubramos a presença de Deus nos acontecimentos diários, rezemos. Senhor, ficai sempre conosco. Pelos fracos na fé, para que o otimismo dos que os cercam o aproxime da presença de Deus, rezemos. Senhor, ficai sempre conosco. Pelos pais, para que tenham ânimo e coragem e sejam abençoados por Deus na missão, rezemos. Senhor, ficai sempre conosco. Acolha, Pai de bondade, nossa oração, nossa prece, as que são apresentadas e outras tantas que se encontram em nosso coração. Tudo isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar no altar de Deus um pouco de pão e vinho e oferecer ao Senhor o que temos no coração com o cântico das ofertas. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na lei.
Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar. E aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus pôs nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja ele aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa igreja, e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós reconhecemos que pertence à vossa imensa glória socorrer a nós mortais com a vossa divindade e servir-vos da nossa condição mortal como remédio para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo, Senhor nosso. Por ele os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Por quê? Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito.
Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Dulcênio. Com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos o 30º dia de Maria Madalena Ricardo, Sebastião Hino de Lima, o primeiro aniversário de Juvenal de Farias Oliveira. Rezemos também por Aderval Oliveira, 5º aniversário, Elaine Nunes, 5º aniversário, Esther Vieira Lima, 21º aniversário, Eustácio Barbosa de Souza, 18º aniversário, Jaime Conserva, 10º aniversário, José Gomes de Souza, 2º aniversário, José Irineu de Arruda, 6º aniversário, Josefa Cícera Queiroz Marçal, 3º aniversário,
Manuel Correia da Silva, 13º aniversário. Manuel Xavier, 3º aniversário. Maria Cabral da Silva, 32º aniversário. Maria Lúcia Cavalcante Ramos, 10º aniversário. Santino Vieira de Albuquerque, 13º aniversário. E rezemos também por Abel Cabral da Silva, Adalgisa Maria Gadelha Grangeiro, Ademar Rodrigues de Souza, Almir de Oliveira Gouveia, Antônia Alves da Silva, Antônio Aleixo, Antônio Alves da Silva, Antônio Carlos Vieira de Albuquerque, Antônio Queiroz, Bento de Abdias Gouveia, Célia Ribeiro dos Santos, Shirlene Ricardo de Souza, Corina Oliveira da Silva, Durval Oliveira da Silva, Edivaldo de Farias Brito, Heraldo da Costa Leão, Félix Rodrigues de Souza, Francisca Costa, Francisca Nunes, Francisco de Assis Calixto, Gemílio de Souza Azevedo, Humberto Oliveira de Souza, Inácio Cícero dos Santos, Iracilda Oliveira de Souza, Irineu José João da Silva, Ivanilda Oliveira da Silva, João Alves da Costa, João Alves Filho, João Batista Gouveia dos Santos, João da Costa Neto, João Lopes Maciel, José Alcântara Guimarães, José Alfredo Ursulino, José Antonino de Brito, José Clóvis Vieira Lima, José da Paz de Souza, José Luiz Nunes de Araújo Brito, José Ferreira da Silva, José Mariano Oliveira, José Oliveira Filho, José Ronaldo Nunes, José Romão dos Santos, Josefa Oliveira de Souza, Josefa Oliveira Santos, Joselito Alves Ferreira, Josina Oliveira da Silva, Josina Trajano de Assis, Júlia de Souza, Juvencio Saraiva, Marcos Antônio Alves da Costa, Marcos Vianney de Souza Neves, Maria Aparecida da Costa, Maria de Lourdes Trajano da Silva, Maria do Socorro Nunes, Maria Lúcia Tavares Grangeiro, Maria Luciana Oliveira Nilo, Maria Melo de Souza, Martinho de Souza Silva, Maximiano de Oliveira Gouveia, Osíris Ferreira Pimentel, Paulo Robério Vieira Lima, Pedro Ferreira dos Santos, Petrônio de Farias Souza, Quirino Pacheco de Assis, Sebastião Aleixo do Nascimento, Severino Bezerra dos Santos, Severino Crispim Lira, Valdeci Ferreira Pimentel, Wagner Salles Feitosa e familiares, Zélia Ribeiro dos Santos, por todos os pais falecidos, pelas almas do purgatório e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nos voltemos ao Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo, diz o Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Que o corpo e sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue derramado e crer nas minhas palavras, que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem sede em sua vida. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu, faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos do fraco indigente é vigor, do faminto é o sustento, do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu, faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Eu sou o caminho, a vida, água viva e verdade, sou a paz e a luz do mundo, sou a própria liberdade, sou a palavra do Pai, que entre vós habitou, para que vós habiteis na
vossos passos, irmãos meus. Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a fonte, fogo que não se apaga. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue derramado e crer nas minhas palavras, que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem sede em sua lida. Esse sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos do fraco e indigente é vigor, do faminto é o sustento, do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha comida, eu sou mais que leite e mel. Pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Eu sou a palavra viva que sai da boca de Deus. Sou a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos meus. Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a fonte, fogo que não se apaga. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu.
Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Divino Salvador Jesus Cristo. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorreis a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio, suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas, guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Amém. Podemos sentar um pouco? Com o favor de Deus e da Santa Igreja, querem se casar Paulo Rodrigues Dantas Júnior e Amanda Martins da Silva Neves. Ele solteiro com 31 anos de idade, natural de Serra Branca, filho de Paulo Rodrigues Dantas e de Ana Célia dos Santos Dantas. Ela solteira com 30 anos de idade, natural de Serra Branca, filha de José de Arimatea da Silva Neves e de Ana Martins da Conceição Neves, residente em Serra Branca. Se alguém souber de algum impedimento que obste a anulação deste casamento, está obrigado em consciência a declarar. Com o favor de Deus e da Santa Igreja, querem se casar Luciano Nunes de Araújo e Diana de Souza Araújo. Ele solteiro com 39 anos de idade, natural de Campina Grande, filho de José Gomes de Araújo e de Maria José Nunes de Araújo, residente em Serra Branca. Ela solteira com 35 anos de idade, natural de Serra Branca, filha de José Hélio Nunes de Araújo e de Maria Osana de Souza Araújo, residente em Serra Branca. Se alguém souber de algum impedimento que obste a celebração deste casamento, está obrigado em consciência a declarar. A paróquia Nossa Senhora da Conceição em Serra Branca comunica que já está aberto o prazo para o início do processo matrimonial dos casais que queiram. Ainda está aberto o processo, tá bom? Então, o casamento comunitário será no dia 29 de agosto. Aqueles que desejam, procurem a secretaria da paróquia. Também, a secretaria paroquial comunica que já está aberto as assinaturas da liturgia diária para o ano de 2027. O valor é o mesmo do ano passado, né? R$ 65,00 a assinatura. E você já pode procurar a secretaria para fazer a sua assinatura, tá bom? O prazo limite nosso é até o dia 15 de outubro, tá bom? Então você tem até o dia 15 de outubro para fechar a sua assinatura, tá bom? Também nós teremos um novo horário do ofício da Imaculada. Então, todo sábado é rezado e cantado ao meio-dia o ofício no centro pastoral. Mas algumas pessoas, bem como a equipe, conversou comigo e viu que o horário estava sendo incômodo para muita gente, que é o meio-dia, né? Então, o novo horário do ofício será, né, às 18h30. Então, no sábado, aqui no Salão dos Vicentinos. Então, antes da missa, será rezado e cantado o ofício da Imaculada, tá bom? Então, você vai chegando e às 6h30 da tarde, nos sábados, o ofício aqui. Não será mais ao meio-dia. Vamos fazer essa experiência aqui no Salão dos Vicentinos, às 18h30, tá bom? E logo em seguida, a Santa Missa, certo? Também nós queremos
já pedi um apoio de toda a paróquia, né? Nós iniciamos hoje os trabalhos com as crianças que irão se preparar para receber o sacramento da Eucaristia. Então, hoje, nós tivemos aqui no Salão dos Vicentinos um grande número de crianças, um grande número de pais. Fiquei muito feliz com a quantidade de pais que estavam aqui hoje. E o meu pedido é este, que os pais continuem participando, né? Continuem com a gente nesta jornada. Também agradecer aos nossos catequistas, né? Aos nossos catequistas, muito obrigado mesmo aos nossos catequistas, né? Da nossa comunidade. Também a psicóloga Yara Trajano, que já vem nos ajudando e se dispõe a nos ajudar nessa jornada de formação com os catequistas principalmente, né? Então, hoje iniciou o trabalho. Então, peço a oração de vocês, peço a oração de toda a paróquia pelas nossas crianças que iniciaram essa caminhada, tá bom? Então, rezem. A gente sabe que não é tão fácil, a missão não é fácil, mas se a gente estiver junto, né? Se a gente estiver junto, fica mais fácil, tá bom? Então, o trabalho está iniciado e agora vamos rezar e deixar nas mãos de Deus, porque quem faz com que o milagre aconteça é Deus, tá bom? Então, agradecimento aos nossos catequistas, à professora e psicóloga Yara Trajano, que Deus nos ajude nesta missão, tá bom? Também hoje a gente quer apresentar à paróquia a nova coordenação do apostolado da oração, né? Então, a gente é comunicado pelo bispo, pela coordenação, que a gente precisa fazer mudança no apostolado, né, na coordenação, e a gente agradece de todo o coração, né, àqueles que estiveram à frente até esta data, né, Dona Celeide, né, que esteve à frente, por esse tempo, prestando um trabalho que a gente só tem a agradecer. Só tem a agradecer, né, a essas pessoas que dispõem parte do seu tempo para estar à frente de uma pastoral, de um movimento, de uma comunidade, né? São as mãos do padre que estão lá. Então, eu quero convidar para vir até aqui à frente a nova diretoria, né? Agora eu quero convidar Ilka, cadê ela? Está ali, vem cá. É a nova coordenadora do apostolado da oração de nossa paróquia. Ilka não vai ficar sozinha, porque ela vai ter como vice-coordenadora Dona Celeide. Venha para cá, Dona Celeide. Dona Celeide, que coordenou o apostolado por 8 anos. Muito bem. Ela continua como vice-coordenadora para ajudar a Ilka, né, nessa missão. Como secretária do apostolado, a jovem Milene, né, que vai ficar também à frente desse trabalho na secretaria, e como tesoureira do apostolado da oração, Dona Socorro, né, Dona Socorro, que também já foi muito tempo coordenadora do apostolado, 12 anos, então agora ela dá a sua contribuição na parte das finanças do apostolado. Então, aqui está Ilka, que eu agradeço, Dona Celeide, Milene e Dona Socorro, que estão à frente do apostolado da oração a partir de hoje em nossa paróquia. Vamos acolhê-los e agradecê-los com uma salva de palmas bem forte. Que Nossa Senhora da Conceição ajude a vocês nesta missão. Muito obrigado. E hoje nós estamos rezando por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações, né? Aqui está, né, também uma intenção que está aqui na missa, Odon de Souza Queiroz, que a gente não leu no horário, Odon de Souza Queiroz, né? Em ação de graças a Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora dos Milagres, Jesus das Santas Chagas, por todos os enfermos da nossa cidade, e também agradecer a Deus pelo dom da vida de Aline Carla Flor Martins, Davi Miguel Soares Ferreira, 6 anos, Isabela de Moura Araújo Aguiar, Maria Elizabeth Duarte Gonçalves,
São os aniversariantes que a gente entrega à proteção de Nossa Senhora. Eu quero pedir hoje, só os pais que estão aqui na igreja, fiquem em pé, né? Fiquem em pé. Os pais. Né? Muito bem. Lá fora tem um bocado em pé. Eu sei que tem um bocado, não é pai não, mas tem um bocado de pai lá fora também, né? Tem mãe também lá. Então eu gostaria de pedir agora à comunidade para a gente rezar, né? Rezar pelos nossos pais, né? Você que ainda tem o seu pai, agradeça a Deus, reze por ele. Você que não tem mais o seu pai, reze também para que Deus o cuide na glória, né? Então, são homens que dedicam grande parte ou sua vida pelos filhos, né? Eu lembro, nunca vou esquecer das palavras do meu pai, né? Nunca vou esquecer quando ele dizia para mim no leito do hospital, dizia assim: se Deus me levar hoje, eu vou tranquilo, porque eu já alcancei tudo que eu queria neste mundo. Tudo que eu queria eu alcancei. E eu perguntei a ele: o que, pai? E ele disse: sua mãe não vai morrer em pecado, porque ele casou com minha mãe no ano 2000. Casou na igreja, que ele não podia casar com ela. E ele disse: sua mãe não vai morrer em pecado. E a segunda coisa, nenhum dos meus filhos passou fome. A realização dele. Então, eu agradeço a Deus pelo meu pai e rezo por cada um de vocês que são pais, né? Cuidem de suas esposas, cuidem dos seus filhos. É a missão de vocês. A missão bonita. Ser pai é algo muito bonito, muito precioso. Seja pai, cuida dos teus filhos, cuida da tua esposa. Vamos rezar, pedindo a Nossa Senhora, vamos ficar em pé todos agora, pedindo a ela que cuide dos nossos pais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu fiquei sabendo também, eu vou logo denunciar, que eu sou ruim mesmo, a Pastoral Familiar, juntamente com o SCC, preparou um café da manhã para os pais amanhã, tá bom? Após a missa, vai ter um café da manhã para os pais. Então, os que vieram hoje, se não vier amanhã, perdeu. Tá bom? Então, agradeço, né, ao SCC e à Pastoral Familiar que prepararam esse mimo, né, para os nossos pais, tá bom? Vamos receber a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, desça sobre todos vós aqui reunidos a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A todos uma boa noite e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma salva de palmas para os nossos pais. Viva os nossos pais! Viva! Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Se Jesus me diz amigo, deixa. Agradecemos sua participação nesta transmissão.
Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Acompanhe a Pascom Serra Branca através das nossas redes sociais. A você, nosso muito obrigado.